Olá, queridos irmãos, queridos amigos, a graça e a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais essa live da Igreja Nova Canaã. É uma alegria grande poder estarmos juntos através desse momento especial que Deus, o Pai, reservou para mim e para você. Aos amigos que estão longe e os que estão perto, os que estão em outros estados desse nosso imenso Brasil, aos nossos amigos que nos dão a honra de estar conosco, da sua companhia, e a todos aqueles que estão conectados. Vocês são a razão desse trabalho. Deus nos dá essa oportunidade preciosa para juntos compartilharmos momentos de alegria e trazer palavra de esperança para o nosso coração. Mando um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, os irmãos da Nova Canaã, irmãos de outras igrejas e pessoas de qualquer denominação. Sejam muito bem-vindos. Que Deus, por sua bondade e graça, abençoe o seu coração, abençoe sua família, abençoe sua casa. Que esse tempo passado juntos seja de muita edificação para o nosso coração e de muita graça do nosso Deus, porque certamente Ele tem sobre nós colocado a sua mão e nos protegido e nos conduzido em segurança. Nesta noite, quero compartilhar com você um texto muito abençoador, que eu tenho certeza plena que veio do coração de Deus para o nosso coração. Jesus, o nosso Salvador e Mestre, conhece plenamente cada uma das nossas necessidades. E Ele aqui esteve exatamente para nos abençoar, para nos atender e para nos dar aquilo que nós mais precisamos. Então você que está aí conosco, você pode pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, lembrando que esse é um culto de adoração ao Senhor, e no culto temos que ter a palavra, temos que ter o louvor, a adoração e tantas coisas mais que fazem parte do momento de adoração ao Senhor. Então, Mateus, no capítulo 11, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Você pode encontrar a sua Bíblia e abri-la para acompanhar conosco. Mateus 11, 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós te louvamos por essa palavra lida nesse momento. Pedimos que a tua bênção, Senhor, alcance todas as pessoas que estão ligadas conosco nesse instante. Que a tua graça seja abundante sobre cada casa, sobre cada família. Deus, e que essa palavra, como alimento, venha sustentar a nossa fé e abençoar o nosso coração. Abençoe esse amigo que está conosco, Senhor, esse irmão de longe e de perto, que hoje o Senhor se faça presente na casa de cada um deles, na casa de cada um de nós. Fazemos esta oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesse tempo chamado hoje, e como em todos os outros, quem de nós nunca precisou de uma resposta para os nossos questionamentos? Quem de nós nunca precisou de uma palavra que viesse sanar uma dúvida, que viesse confortar o nosso coração, ou renovar a nossa esperança? Quem de nós nunca precisou de uma resposta para algo que nos inquieta tanto? Quem de nós nunca precisou de alguém que pudesse nos mostrar a saída para uma situação ruim pela qual passamos? Quem de nós não precisa de resposta para aquela pergunta mais íntima, aquela que talvez nunca foi compartilhada com ninguém? Quem de nós não tivemos momentos
que nos assustaram, momentos que nos pegaram de surpresa e que muitas vezes até roubaram a nossa alegria e a nossa esperança. Quem de nós não se sentiu cansado, precisando de abrigo, precisando de acolhida, precisando de refrigério, precisando de sustento, precisando de atenção? Quem de nós nunca se sentiu tão fraco e as nossas forças não são suficientes para nos sustentar? Todos nós, acredito. Jesus, nesse texto, ele traz uma palavra para o nosso coração que renova em nós a esperança e a alegria. Ele faz um convite e esse convite ele é extensivo a todas as pessoas, independente de classe social, cultural ou de qualquer uma outra natureza. O convite de Cristo é acompanhado por uma promessa gloriosa que talvez você e eu estejamos precisando hoje. Ele diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus é aquele que nesses dias de angústia, nesses dias de inquietação, de incerteza, ele se apresenta como a resposta para nós. Ele se apresenta como a esperança para o nosso coração. E esse convite que Jesus faz, ele não se restringe a algumas pessoas, mas ele é específico a todas aquelas pessoas que estão precisando de alívio, de esperança, de paz, de alegria, de libertação, de cura e de vitória. Os que estão cansados desse fardo que tem caído sobre a terra, assustando e, como eu disse, às vezes roubando a nossa alegria. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e a promessa é: eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus é a resposta para o nosso tempo. Jesus é a resposta para o meu coração. Jesus é a resposta para as minhas dúvidas. Jesus é a resposta para os meus medos e temores. Jesus é a resposta para o que está sofrendo. Jesus é a resposta para o desamparado. Ele sempre foi e sempre será a resposta que nós precisamos. Nos dias que ele aqui esteve, ele foi resposta para um grupo de pescadores no mar da Galileia. O relato bíblico diz que de repente sobreveio ao mar uma grande tempestade, ou seja, um grande temporal. O mar se agitou de tal forma que as suas ondas se levantaram com fúria e o vento soprava tão intensamente que esses pescadores lutavam para salvar o barco. A tempestade era tamanha que, diz a Bíblia, que o barco já estava a se encher de água. O que poderiam fazer aqueles homens? Apesar de serem homens do mar, ter experiência com situações parecidas, mas naquele momento a sua experiência e a sua força não foram capazes de resolver o problema. O que fizeram então? Procuraram Jesus. Para a felicidade deles, Jesus estava no barco. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco e eles o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, socorre-nos, estamos perecendo, nosso barco está sendo engolido pelo mar. Queridos, naquele momento eles precisavam desesperadamente de uma resposta. E a Bíblia diz que Jesus levantou-se e com a sua palavra poderosa, ele disse: mar, acalma-te. Mar, acalma-te. E tu, vento, para de soprar. E tu, vento,
cessa. Ei, queridos, a Bíblia diz que no mesmo momento o vento cessou de soprar, o mar se aquietou, aquelas ondas gigantescas desapareceram e a tempestade até então que causava pavor àqueles homens, aos pescadores, diz a Bíblia que transformou-se numa grande bonança. Então escute, Jesus foi a resposta para aquele grupo de pescadores aflitos, enfrentando a fúria do mar. Porque Ele é isso, Ele se manifesta. Jesus foi a resposta para um homem da religião judaica, para um líder da sinagoga, chamado Jairo. Jairo tinha uma filha adolescente de 12 anos. Imaginem vocês, queridos, quantos sonhos Jairo alimentava em nome da sua única filha. Você tem filho? Sim, eu tenho filho, eu tenho netos. Você tem filho, tem filhas. E eu sei que todo pai sonha com o futuro brilhante do seu filho. Então eu imagino que o Jairo também não era diferente. Quem sabe ele com sua esposa planejavam a festa dos 15 anos da sua amada filha. Quem sabe sonhava com a sua entrada na faculdade, o dia da formatura, como seria um dia de festa, de celebração. Mas de repente, a filha do Jairo, esse líder da sinagoga, adoece e rapidamente morre. Essa morte trouxe tudo aquilo que o Jairo não queria, que nunca passara pela mente de Jairo, da sua esposa, perder a sua filha ainda tão jovem. Os sonhos foram embora, as esperanças foram roubadas, a alegria sumiu daquela casa. Agora era só dor e tristeza. Um pai e uma mãe enlutados com a perda da sua única filha, com quem sonhavam todo o tempo. O que fazer então numa situação como essa, querido? Onde encontrar uma resposta? Onde encontrar uma solução? Onde encontrar um amparo no momento de aflição? Glória a Deus que o Jairo buscou a resposta em Jesus. Jesus chega na casa do Jairo e viu aquela cena de tristeza e lamento, e ele entra com uma palavra de ânimo, e a sua primeira palavra foi essa: não choreis, a menina não está morta, apenas dorme. Queridos, Jairo precisava de uma resposta para já, não uma resposta para o ano próximo, não uma resposta para depois, uma resposta agora. Jesus entra na casa do Jairo, entra no lugar onde está a menina morta, e Jesus chega lá, e diz o texto bíblico que ele toma a menina pela mão, e ele ordena: morte, larga esse corpo. Menina, eu te digo, levanta-te. E a palavra diz, queridos, que na mesma hora, a menina se levantou, ou seja, a morte deu lugar à vida, a alegria foi recuperada, os sonhos que haviam se tornado agora em pesadelos estavam sendo ressuscitados. Por que isso? Porque Jairo buscou a resposta em Jesus. Jesus é a resposta que nós precisamos. Jesus é a resposta para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas. Sim, ele também foi a resposta para um pobre homem rico. Esse homem rico, a Bíblia relata que era um homem de muitas posses. Ele era um chefe, ele tinha um bom emprego, talvez tinha também uma boa família,
uma boa casa, porque todo rico tem uma boa casa, ele tinha um bom salário, ele tinha posses, certamente alguns amigos, era um homem bem conceituado na sociedade na qual vivia. Mas, pelo que a Bíblia revela, parece que havia uma pergunta lá no íntimo desse homem. Havia uma necessidade, havia um vazio, e esse vazio precisava ser preenchido. Mas o Jairo tinha tudo, talvez que o dinheiro pudesse comprar, mas ele precisava de uma resposta. A sua alma, quem sabe, gritava por paz. Havia um grito dentro do íntimo de Jairo, porque esse íntimo certamente era provocado pela falta de algo muito mais que material, muito mais que riqueza, muito mais que bens, muito mais que uma casa confortável, muito mais que amigos. E essa necessidade fez com que Jairo empreendesse ali uma jornada. Ele ouvira falar de Jesus, que ele passaria por ali. Aliás, perdão, o Zaqueu. Aí o que o Zaqueu fez? Eu preciso conhecer Jesus. Quem sabe ele atende a minha pergunta. Quem sabe ele atende o grito da minha alma. E ele correu, subiu numa árvore no lugar por onde Jesus havia de passar e ficou ali quietinho. A princípio parece que ele só queria ver Jesus. Mas, para sua grande surpresa, Jesus chega embaixo da árvore e olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir com você, eu quero conhecer você melhor. Querido, quem sabe hoje, Jesus está dando a você uma rica oportunidade, pedindo a você que abra a porta da sua casa para que ele entre. E o Zaqueu depressa, a Bíblia diz que depressa Zaqueu desceu e foi para casa e recebeu Jesus. Essa ilustre visita, esse momento ímpar na vida daquele homem rico, começou a operar uma profunda transformação. Os seus olhos começaram a ser abertos, o seu entendimento começa a mudar, e o seu senso de valores também. E o Zaqueu então entende que a sua verdadeira felicidade não estava nos bens que ele possuía, não estava na riqueza, não estava nos amigos, não estava na bela casa, não estava na mesa farta, não estava nas coisas que ele possuía. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, mas na misericórdia de Deus. E o Zaqueu parece que entendeu isso, parece que não, as palavras de Jesus invadiram a sua alma e ele começou a viver uma transformação tão poderosa que naquele mesmo momento ele toma uma decisão. Ele chega com Jesus e diz: Senhor Jesus, eu estou decidido a abrir mão da metade das coisas que eu tenho. Eu descobri, Senhor, que a verdadeira felicidade e que a verdadeira paz não são encontradas nas coisas materiais, que a nossa resposta, ou a resposta que eu mais preciso, não está nos bens que eu tenho, por isso eu resolvo dar aos pobres metade das coisas. E eu quero consertar minha vida, eu quero resolver as pendências, porque eu sei a partir de hoje que Tu, Senhor Jesus, era a resposta que eu precisava. Na verdade, Jesus parece que era aquilo que Zaqueu estava procurando, mesmo sem saber, porque lá no fundo da sua alma havia necessidade
Havia uma sede de conhecer algo muito mais que material. Havia uma necessidade de conhecer uma verdadeira paz, uma verdadeira alegria, uma verdadeira esperança. Queridos, Jesus foi a resposta também para o Zaqueu. Ele é a resposta para nós. Ele é a resposta para as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos, num tempo como o que estamos vivendo, onde todos nós estamos no mesmo barco. E o pior é que parece que ninguém pode ajudar ninguém. Por quê? Porque todos estamos vivendo a mesma situação. E não é uma questão de Brasil, é uma questão do planeta. Mas quero dizer para você, através dessa palavra, que Jesus é a resposta. Ele foi a resposta para o grupo de pescadores. Ele foi a resposta para o Jairo, que teve a sua filha restaurada. Ele foi a resposta para o pobre homem rico chamado Zaqueu, que até então tudo que era importante na vida dele eram as coisas materiais. Mas quando ele encontra em Jesus a verdadeira resposta que ele estava procurando, ele abre mão daquilo e coloca a sua verdadeira confiança em Cristo. Mas para finalizar, Jesus foi a resposta para o moribundo da cruz. No seu último minuto ou nos seus últimos minutos de vida, ele teve uma excelente oportunidade de ter a sua pergunta respondida, o anseio da sua alma, crucificado ao lado de Jesus, sentenciado à morte. O texto sagrado diz assim, que aquele homem reconhece que ele está ali porque ele era pecador. Ele reconhece que o resultado, que aquilo ali é resultado de uma vida vivida longe de Deus. Ele reconhece que aquele castigo ele merecia. Ele disse para o seu companheiro ao lado: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Ou seja, nós estamos pagando pelos nossos erros. Nós estamos pagando pelos nossos pecados. Nós estamos recebendo o salário do nosso trabalho, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Então esse homem, nos seus últimos minutos, ele reconhece que é um pecador. E isso foi importante para ele. Mas o mais importante, que diz o texto, é que ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, Senhor, vê se não se esquece de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem estava precisando de uma resposta, precisava de um escape, precisava de um milagre, precisava de perdão, precisava de salvação. E ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor. Ele recorreu à pessoa certa, ele encontrou a pessoa certa, ele encontrou o homem certo, capaz de responder a sua pergunta que estava inquietando o seu coração. Era a eternidade. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Sabe, queridos, sabe qual foi a resposta que esse homem teve de Jesus? Olhe, deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Não importa quem você é, e nem importa em que situação você se encontra, nem o que já aconteceu com você no passado. Não importa quem é você, qual o estilo de vida que você está vivendo.
qual a sua igreja, qual a sua religião, não importa. Jesus é a resposta para qualquer pessoa, até para aquele homem que se julga o maior pecador. Então Jesus olha para aquele homem e faz uma promessa poderosa que é feita também para todo aquele que recorre a Cristo. A promessa foi essa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem sentenciado à morte precisava ser acolhido, ser abraçado, mesmo sendo um homem errado. Precisava ser abraçado por um abraço de esperança, por um abraço de paz. Jesus foi a resposta para aquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, os tempos se passam. Há 2000 anos atrás, aliás, mais de 2000 anos atrás, aconteceram essas coisas. Mas Jesus tem sido a resposta para milhões de pessoas no mundo todo. Jesus continua sendo a resposta para o pobre, para o rico, para o desamparado, para o ferido. Ele continua sendo a resposta para o desesperado, para o desvalido, para o faminto. Jesus é a resposta para o órfão, para a viúva. Jesus é a resposta para toda e qualquer pessoa que se aproximar dele. Ele foi a resposta para isso aqui que eu falei. E como disse, ele tem sido a resposta ainda hoje para milhões de pessoas no planeta. Nós temos ouvido quantas pessoas têm buscado a Jesus e têm encontrado nele a paz, o refrigério, a salvação, a esperança. E por que que ele fez isso há mais de 2000 anos atrás e por que ele seria capaz de continuar sendo a resposta hoje? Sabe, meus irmãos, além dos testemunhos que nós temos ouvido de pessoas que têm sido agraciadas pela presença de Jesus, que têm sido acolhidas por ele no nosso tempo, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda, seu amor não acaba, sua misericórdia se renova cada dia, seu braço estendido todos os dias para nós, pronto para nos amparar, para nos socorrer. E quero terminar dizendo, para mim, para você, para todos que estão nos assistindo, que Jesus continua tão vivo como naqueles dias. Ele continua tão presente como naqueles dias. Ele continua tão amoroso, tão cheio de graça e tão cheio de misericórdia como naqueles dias. Olha aqui para mim, para você entender. Se Jesus não desamparou nenhuma pessoa que procurou por ele naquele tempo, ele também não fará hoje, não desamparará, não despedirá de mãos vazias nenhuma das pessoas que procurarem por ele, atendendo ao convite que eu li no começo dessa palavra. Que convite? Esse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repetindo, preste atenção, convite de Jesus para você, convite de Jesus para mim, convite de Jesus para o mundo. Vinde a mim, todos, olha, todos, que estáis cansados. E que tempo difícil esse nosso, irmãos. Vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, os entristecidos, os desesperados, os angustiados, os apertados, os solitários. Vinde a mim os doentes, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa do Senhor Jesus. E sabe o que a Bíblia diz?
que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Mas nesse texto, existem duas coisas a serem observadas. Primeiro, o convite é feito. Segundo, a decisão de ir a Jesus é minha e é sua. O Jairo correu para Jesus e recebeu resposta: sua filha ressuscitou. Os pescadores correram para Jesus, buscaram a resposta e o mar se acalmou. O rico Zaqueu correu para Jesus e a sua vida foi transformada. O homem condenado à morte correu para Jesus e foi salvo. E então, o convite está feito. Você e eu vamos entregar nossa vida, nossos caminhos na mão do Senhor e vamos buscar a resposta que nós precisamos em Jesus. Você que nunca fez uma decisão, que tal dizer: Jesus, eu faço do Senhor hoje o meu Salvador e Senhor, porque eu sei que Tu és a resposta que eu preciso. Você que está afastado, que tal voltar para Jesus hoje, porque essa é uma grande oportunidade. Quero orar por você. Em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor nesse momento. Certamente Ele nos ouvirá. Quero que você fale com Jesus, você que está na sua casa, quem sabe no seu carro, onde quer que você esteja. Você que quer entregar sua vida para Cristo. Vamos orar juntos. Senhor, nós Te louvamos, porque Tu és a esperança, porque Tu és a resposta para todos os nossos questionamentos, Senhor. Nós Te louvamos porque 2000 anos já se foram e Tu continuas o mesmo, com o mesmo poder, salvador e abençoador. Senhor, essa pessoa que nesse momento está abrindo o coração e Te recebendo como seu salvador pessoal, eu Te peço, entra no seu coração agora, Senhor. Em nome de Jesus, Deus eterno, perdoa os seus pecados, salva a sua alma, entra na sua vida e transforma, meu Deus, em nome de Jesus. Aquele que está fazendo uma reconciliação, Senhor, recebe-o dos Teus braços de amor, dos Teus braços paternal, Senhor. Abraça com o abraço de boas-vindas e a cada irmão que nos assiste, Senhor, longe ou perto, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, meu Deus. Te peço também, em nome de Jesus, estende a Tua mão e cura os enfermos, liberta os oprimidos, traz saúde para essa família, meu Deus, saúde emocional, Senhor, saúde física, saúde espiritual. Senhor Jesus, seja a resposta para todas as pessoas que nos assistem nesse momento e para todo o nosso Brasil e para todo o nosso planeta. Obrigado por esse momento, Senhor, por essa oportunidade e que a Tua bênção e a Tua graça seja sobre todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e continue ligado no nosso canal, assistindo a nossa programação. Deus tem sempre algo bom para o teu coração. Grande abraço e fica com Deus.